Começo dizendo que nós vivemos aí uma revolução. O momento que nós vivemos atual é de uma verdadeira revolução, e essa é uma revolução silenciosa. É uma revolução silenciosa porque a evolução de determinados conceitos, ela ocorre ao longo do tempo. Não é possível determinar o exato momento em que rompemos um determinado conceito antigo e passamos a conviver com um novo conceito, ou com uma nova interpretação sobre um determinado conceito. Essa é uma evolução paulatina e que não há exatamente um momento de ruptura. Inclusive, há vários momentos em que esses conceitos convivem, né? Então, há uma convivência entre conceitos antigos, interpretações antigas, e há também uma convivência com novas interpretações sobre esse mesmo conceito. E talvez esse seja o momento mais difícil de enfrentar, talvez seja o momento que nós vivemos agora, que é essa convivência de conceitos que muitas vezes eles acabam, em algum momento, se chocando. E a tendência natural da evolução é de que caminhemos aí para que então aqueles conceitos tidos por antigos e morais fiquem no passado e então passemos a conviver naturalmente com essa nova interpretação. Eu lembro aqui exemplos bem significativos, por exemplo, no passado, ter escravos era sinônimo de status, e hoje isso nós nem imaginamos que fosse possível de acontecer. Nós temos aqui várias situações, por exemplo, com a mulher divorciada também. A mulher divorciada, durante muito tempo, também foi estigmatizada na sociedade e hoje os casamentos se dissolvem até no dia seguinte ao da celebração. Então, percebemos que há efetivamente uma evolução e a tendência natural é de que essas novas interpretações elas fiquem mais tranquilas. Mas eu reconheço que esse momento é um momento de revolução. E essa revolução, ela encontra amparo na Constituição Federal. A Constituição Federal é propositadamente um documento de conceitos abertos, porque nós não podemos imaginar a alteração da Constituição, até porque o procedimento de alteração é bastante difícil, nós não podemos imaginar a alteração constante da Constituição. Então, há determinados conceitos, significados na Constituição Federal que são propositadamente abertos. E por serem propositadamente abertos, eles nos permitem essa evolução na interpretação desses conceitos. De lembrar também que é importante que a Constituição de 88 ela veio num momento de ruptura de regime. Então nós tínhamos um regime autoritário que eventualmente perdurou aí por bastante tempo e uma vez rompido, veio a Constituição de 88. Então, inegavelmente, a Constituição de 88 ela é uma Constituição democrática, aberta, inclusiva. Nós não podemos extrair da Constituição Federal de 88 qualquer interpretação no sentido de tê-la por restritiva, por excluir da sua incidência e, enfim, da sua interpretação qualquer sentido de exclusão, porque não foi esse o objetivo da promulgação da Constituição de 88. E é nessa ótica que eu tenho para mim que a Constituição Federal de 88 ela resolve todos os problemas que nós temos no âmbito dessa temática homoafetiva e de transexuais. Porque se lermos a Constituição com bastante atenção e com a ótica do leitor, nós perceberemos o seguinte, que ali já está a solução para todos os problemas que nós temos nessa área. E aí eu lembro, senhores, que no preâmbulo da Constituição, que muitas das vezes esquecemos de ler, já consta lá que ela é um Estado democrático de direito e que um dos seus valores supremos é uma sociedade sem preconceitos. Isso está no preâmbulo da Constituição Federal. O artigo 1º da Constituição estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. E o 3º, inciso 4º, estabelece como objetivo fundamental da República
promover o bem de todos sem preconceito de sexo, e termina com uma cláusula aberta: quaisquer outras formas de discriminação. Então nós extraímos desses dispositivos de que, repito, a Constituição é uma norma inclusiva e que a sociedade brasileira não pode ser de nenhuma forma preconceituosa. A Constituição Federal não admite o preconceito, principalmente, e está expresso, o preconceito fundado na orientação sexual. Nesse patamar é que nós temos uma evolução significativa também na ótica dos direitos humanos, porque os direitos humanos eles caminham agora para uma nova visão, uma visão de sujeitos específicos de direito. Então nós temos aí, para uma determinada violação de direitos humanos, a necessidade de estabelecer medidas específicas para uma determinada categoria. Essa categoria, normalmente, e na maioria dos casos, é uma categoria formada por minorias. E por ser formado por minorias, em tese em situação vulnerável, nós precisamos dar uma resposta efetiva diante da violação de determinados direitos humanos. E aí surge um novo direito fundamental, que é o direito fundamental à diferença. Então nós temos aí estabelecido com essa nova evolução dos direitos humanos, um direito fundamental novo, que é o direito fundamental à diferença, que na verdade, a bem de se ver, não é novo, né? O direito fundamental à diferença sempre existiu e sempre deveria ter existido e ser reconhecido, mas efetivamente nós sabemos que isso não é verdade. Com essa nova visão dos direitos humanos e com essa visão de sujeitos específicos de direitos humanos, nós temos então surgindo aí com bastante ênfase essa categoria do direito fundamental, que é o direito fundamental à diferença. Me foi proposto falar sobre o tema, principalmente do registro civil, na ótica do transexual, mas eu também gosto sempre de lembrar de que no tema relações homoafetivas, nós já temos aí uma situação até bastante, do ponto de vista jurídico, tranquila quanto à união estável e ao casamento. A união estável ela foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme a Constituição para o 1723 do Código Civil e reconheceu ali a união estável homoafetiva. E o casamento não tem precedente no Supremo Tribunal Federal, mas no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, nós já temos aí precedentes autorizando a celebração do casamento sem a necessidade da prévia união estável. Isso significa que nós caminhamos aí nesses dois pontos para, do ponto de vista jurídico, uma situação já sedimentada, pacífica na jurisprudência, e é isso que nós temos visto. Inclusive lá em Santos, doutora, nós editamos aí uma portaria autorizando os cartórios de registro civil a celebrar o casamento homoafetivo, independentemente de união estável e independentemente de autorização judicial prévia. Foi realmente uma das primeiras aí no país. Posteriormente, a própria Corregedoria de São Paulo editou portaria no mesmo sentido, e o Conselho Nacional de Justiça também editou uma resolução proibindo que os cartórios do Brasil inteiro se neguem a registrar a união estável e também celebrar o casamento homoafetivo. Então, esse me parece que é um tema que já caminha, repito, do ponto de vista jurídico, mais tranquilo no âmbito aí da jurisprudência e dos cartórios de registro civil. Um tema que me parece mais polêmico no momento é a questão do registro civil do transexual. E para começar a falar sobre esse tema, eu acho importante estabelecer que o transexual é aquele indivíduo homem ou mulher, que nasceu homem ou mulher, mas que tem a convicção íntima de pertencer ao sexo oposto. Existe ali reações, hábitos e um comportamento social externo típico do sexo oposto àquele que é o tido como sendo masculino ou feminino. E o que é mais importante identificar para começar a resolver os problemas nessa temática do transexual e do registro civil
é perceber que o ponto fundamental é que o transexual tem a convicção íntima de pertencer ao sexo oposto. Estabelecido isso, nós conseguimos resolver boa parte dos problemas. Um primeiro problema que surge, e eu sei que talvez do ponto de vista social e do próprio movimento dos transexuais, talvez já sei que essa ótica não é lá muito bem vista, mas o transtorno de identidade sexual, ele está catalogado como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Existem aí campanhas para que seja excluída do rol aí, de patologias, e até pela visão constitucional, eu acho que mesmo sem a previsão como uma patologia, haveria ainda meios de solucionar todas as questões envolvendo essa temática, porque partiríamos aí da efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, mas é fato, e eu não poderia deixar de citar aqui, de que está catalogada como uma patologia pela Organização Mundial de Saúde. Isso resolve um problema sério, que era o óbice do artigo 13 do Código Civil. O artigo 13 do Código Civil, ele estabelece que a disposição de parte do próprio corpo somente se autoriza ou se dá mediante exigência médica. E aí, então, se está catalogada como patologia, e quanto patologia há possibilidade de que o médico ateste o transtorno de identidade de gênero, nós temos, então, pelo menos do ponto de vista jurídico, superado esse óbice do artigo 13 do Código Civil, que proibia a disposição de parte do próprio corpo. Lembrando que o primeiro médico que fez a cirurgia em 1971, ele foi processado criminalmente por lesão corporal, foi inclusive condenado em primeiro grau e posteriormente absolvido. Mas vejam que os médicos, hoje em dia, o próprio Conselho Regional de Medicina já reconhece esse procedimento, mas existe ainda aí um óbice, pelo menos do ponto de vista da lei civil, repito, não estou tratando de Constituição, estou tratando da lei civil, do Código Civil, o óbice do artigo 13, que, em sendo catalogada como patologia, poderia aí, estaria superada essa restrição imposta pela lei civil. Mas, repito, para mim, a Constituição já é suficiente para solucionar essa questão do registro civil. Então, eu não enxergo aqui, ou nunca enxerguei no artigo 13 um verdadeiro óbice. Mas há quem enxergue, e em enxergando o artigo 13 do Código Civil como um óbice, então a exigência médica aqui estaria reconhecida diante da catalogação como patologia pela Organização Mundial de Saúde. No tema registro civil, a Lei 6015/73 é a que disciplina o registro civil das pessoas naturais. Essa lei estabeleceu como critério para a definição do sexo a questão morfológica, né? Então, pênis para sexo masculino, vagina para sexo feminino. Este foi o critério estabelecido pela legislação federal lá em 73. E ao longo do tempo, nós percebemos o quê? Que o critério legal era absolutamente insuficiente para a efetiva determinação do sexo, porque o sexo não era apenas o sexo biológico, mas também o sexo psicológico, e aí então inserir a questão do transexual, que tem a convicção íntima de pertencer ao sexo oposto. Eu prefiro sempre, ao tratar do tema, dividir a exposição falando primeiro dos transexuais operados. E por que eu faço isso? A minha visão é de que, do ponto de vista jurídico, a questão dos transexuais operados, ela está mais tranquila. Nós já temos aí vários precedentes autorizando tanto a mudança do prenome, que é aquele primeiro nome, quanto do gênero para transexuais operados. Há, inclusive, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, né?
na verdade, duas. Então, nós temos um recurso especial de São Paulo, em que foi relatora a ministra Nancy Andrighi, e temos também um recurso especial de Minas Gerais, em que foi relator o ministro João Otávio de Noronha, e ambos reconhecem a possibilidade da alteração do prenome e do gênero para transexuais operados. E o fundamento estabelecido ali para essa modificação é justamente a divergência entre o sexo morfológico e o psicológico. Vendo nisso, nessa divergência, uma incompatibilidade com o pleno exercício de uma vida digna e fundamentada aí no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando eu digo que isso está mais tranquilo, é porque já temos no tribunal, em um tribunal superior, que é o tribunal responsável por dar a correta interpretação da lei infraconstitucional, e para aqueles que não são do direito, a lei infraconstitucional é aquela legislação situada abaixo da Constituição, nós temos já uma decisão de um tribunal superior reconhecendo para transexuais operados a possibilidade de alteração no registro civil, tanto do prenome quanto do gênero. E o que é importante destacar nesse acórdão, ou nesses dois acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, é o fato de que o fundamento que autoriza a alteração é esta incompatibilidade entre o sexo morfológico e o sexo psicológico. E aí nós voltamos naquele conceito inicial de que o transexual tem a convicção íntima de pertencer ao sexo oposto. Que sexo oposto? Oposto àquela característica morfológica com que ele nasceu. E esse é o fundamento desses dois recursos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Ambos trazem como fundamento esta incompatibilidade entre os sexos, o que gera também uma incompatibilidade no exercício de uma vida plena e digna. Esses mesmos acórdãos também se utilizam da Lei de Registros Públicos para alteração do prenome. Também acho que é desnecessário invocar a Lei de Registros Públicos para autorizar a modificação do prenome. Bastaria nos valermos do texto da Constituição. Mas, até em reforço, esses acórdãos, eles se valem da Lei de Registros Públicos. Aí o artigo 55, parágrafo único, artigo 57 e o 58 caput, parágrafo único, que tratam da alteração do prenome e que proíbem aqueles nomes que expõem a situação vexatória, também permitem a modificação de nomes que exponham a situação vexatória ou nomes tidos por ridículos. E aí, então, por uma analogia e uma interpretação extensiva, se utilizam desse dispositivo para permitir a alteração do prenome, porque realmente é inegável a exposição à situação vexatória que representa uma pessoa, por exemplo, de aparência do sexo feminino, usando um prenome masculino. Então, nós temos aí, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, essa possibilidade de alteração. Há projeto de lei no Congresso Nacional alterando a Lei dos Registros Públicos para permitir a alteração do sexo e do prenome dos transexuais. A gente sabe que normalmente a evolução legislativa ela não acompanha a nossa evolução social, muito menos o Poder Judiciário pode se furtar a decidir por não ter legislação específica. Então, nós sabemos que essa legislação ela dificilmente será aprovada brevemente. Nós temos aí uma série de restrições no âmbito do Poder Legislativo, formado muitas vezes por bancadas contrárias a esse tema, e não cabe ao Poder Judiciário se furtar a essas decisões. O Poder Judiciário tem que decidir e tem que interpretar, ou tem que dar essa decisão interpretando corretamente a Constituição Federal. Eu lembro de uma questão aqui que também eu acho interessante distinguir, é que a alteração do prenome significa alterá-lo no registro civil. Então, ao alterar o prenome, por exemplo, só a título de exemplo, de Márcio para Márcia, nós estaríamos alterando
o próprio registro civil dessa pessoa. E foi isso que esses acórdãos do Superior Tribunal de Justiça determinaram. Isso não se confunde com o nome social, porque o nome social não importa, na minha visão, em alteração do registro civil. A pessoa usaria esse nome social, que é o nome com o qual ela está acostumada a se apresentar nas suas relações sociais, mas sem alteração no registro civil. Eventualmente, o nome social pode vir a ser aquele nome que será alterado no registro civil, mas essas situações, para mim, não se confundem. Tanto é verdade que nós temos, no âmbito da União Federal e aqui no estado de São Paulo, nós temos portarias que autorizam o uso do nome social, tanto no âmbito da administração federal, quanto no âmbito da administração estadual. E aí isso significaria meramente dizer, olha, eu gostaria de ser chamado por esse nome X. Então, essas repartições, tanto federal quanto estadual, elas se obrigariam a chamar esta pessoa, este indivíduo, pelo nome social que ela indicou, sem que houvesse necessidade de alteração do registro civil. Em Santos, nós temos um projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores, ainda não aprovado, pelo menos até a última vez que eu tive notícia, que também trata do nome social. E eu já até conversei com a doutora Rosângela sobre isso, estudo em criar uma portaria no âmbito da 4ª Vara Civil e dos cartórios de registro civil para facultar aí o uso do nome social, tanto no âmbito lá da 4ª Vara, e eu só posso, a minha competência se limita à 4ª Vara, e também como no âmbito dos 2 cartórios de registro civil de Santos, permitindo aí ou facultando o uso do nome social. Mas eu acho importante fazer essa distinção, porque me parece que são coisas que não se confundem. A pessoa, o indivíduo pode optar por fazer o uso do seu nome social sem que haja alteração no registro. Agora, se pretender a alteração do registro, então ele fará essa alteração e pode até eventualmente usar aquele nome que ele se apresenta no meio externo. Eu lembro também um caso específico de eu fui fazer uma palestra numa universidade em Santos, e lá o diretor da faculdade me disse que havia um pedido de uso de nome social por um indivíduo do sexo que estava registrado do sexo masculino e com um nome masculino e que pretendia usar o nome social. E ele me dizia, olha, a reitoria não permitiu, me disse para negar. E eu falei, olha, você já negou? Aí, ainda não. Eu falei, então, eu acho melhor não negar. Eu vou encaminhar o material que eu tenho à disposição e você dá uma olhada, porque eu acho que há um sério risco, até do ponto de vista da própria universidade e do conceito que a universidade tem e da função da universidade, de que isso gere até uma propaganda negativa para a universidade e também uma ação indenizatória no âmbito civil por dano moral, porque eu acho que esse tema ele já é mais ou menos tranquilo. Eu até citei a eles as portarias da administração federal e estadual, e depois ele me disse que a faculdade resolveu, talvez aí, diante da ameaça de uma indenização, alterar o entendimento e permitiu o uso do nome social. A questão mais polêmica diz respeito ao transexual não operado, né? E por isso que eu deixo ela por último. Eu digo o seguinte, e por isso que eu fiz referência àquele ponto fundamental de que o transexual tem a convicção íntima de pertencer ao sexo oposto àquele morfológico que ele carrega. E também fiz referência nos acórdãos do STJ quanto a essa incompatibilidade entre o sexo morfológico e o psicológico, e que isso geraria um óbice ao exercício de uma vida digna e plena. Porque aqui, me parece, o fundamento que deve inspirar a possibilidade de alteração
do registro civil do transexual não operado é o mesmo que já inspira a possibilidade do transexual operado. Não há mudança nessa razão de direito. Aqui é a mesma coisa. Então, se para o transexual operado esta incompatibilidade entre o sexo morfológico e o sexo psicológico autoriza a modificação do registro, para o não operado, a mesma coisa. Porque o transexual não operado, ele também tem a convicção íntima de pertencer ao sexo oposto, ele também tem evidenciada esta incompatibilidade entre o sexo morfológico e o sexo psicológico, e ele também tem, no exercício da vida civil dele, um óbice claro para a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. Então não há aqui por que estabelecer a cirurgia de redesignação sexual como condição para a alteração do registro civil do transexual não operado. Esta cirurgia, na minha visão, ela é meramente complementar, como é, por exemplo, a terapia hormonal, ou como é eventuais cirurgias do ponto de vista estético necessárias a essa adequação ao sexo psicológico que o transexual carrega na sua convicção íntima. Então, esses procedimentos cirúrgicos, eles são meramente complementares. A redesignação sexual, eventual cirurgia estética, a terapia hormonal. Isso não altera em nenhum momento a convicção íntima de pertencer ao sexo oposto, o que já autoriza, do meu ponto de vista, a alteração do registro civil do transexual não operado. Eu lembro sempre que há várias pessoas que, por algum motivo ou outro, não podem se submeter a procedimentos cirúrgicos. Há pessoas que têm esta impossibilidade de se submeter a uma cirurgia, até por questões médicas mesmo. Há outros que são temerosos em relação a se submeter a um procedimento cirúrgico. E a cirurgia de redesignação do masculino para o feminino, ela é até relativamente tranquila hoje em dia, tanto é que o CRM nem a trata mais como um procedimento experimental. Agora, a cirurgia de redesignação do feminino para o masculino, ela é bastante complicada. A própria eficácia dela ainda é lá questionada. Então vejam, como é que ficam essas pessoas? Como é que fica a situação desses transexuais? Eles então serão obrigados a conviver com um registro civil que não espelha a realidade da apresentação deles na vida social, e o objetivo da Lei de Registros Públicos é justamente esse, é dar publicidade, é dar transparência aos atos da vida social. Como é que fica? Não poderia alterar? No meu ponto de vista, acho que essa interpretação ela está errada e o transexual tem toda a condição de alterar tanto o prenome quanto o gênero, ainda que não operados. Lembrando que no tema nós estamos atrasados, né? A Alemanha, desde 1980, ela permite esta alteração. A Alemanha, mais recentemente, ela permitiu que no registro de nascimento os genitores possam colocar lá o sexo como indefinido. Não há mais a obrigatoriedade de colocar masculino ou feminino, existe a possibilidade de colocar o sexo como indefinido, e aí permitindo, com o passar do tempo, que se faça a escolha por um deles, ou se preferir, pode continuar mesmo com o indefinido. Veja o avanço, porque uma das formas, aliás, duas questões bastante autoritárias, né? Primeiro é a questão do sexo determinada pela lei unicamente nesta conformação aí do pênis ou da vagina. Então a pessoa já nasce e por carregar ali o pênis ou a vagina, ela então é obrigada a ser do sexo masculino ou feminino. E um outro ato extremamente ditatorial é o nome, né? Então você nasce, obviamente só chora, e mesmo assim os seus pais escolhem
o nome que você vai carregar ao longo da vida. Tanto é verdade que isso é autoritário, que a própria lei veio estabelecer de forma excepcional a alteração do prenome, porque são inúmeros os casos de prenomes ridículos, vexatórios. O próprio oficial tem o poder de negar, mas normalmente o oficial do registro civil ele não faz essa negativa, mas hoje aquela pessoa que tem lá, que carrega um nome ridículo ou vexatório, ela tem a possibilidade de alteração. Então vejam que o quanto é ditatorial essas escolhas, né? E nada mais justo que a pessoa, o indivíduo, possa, até para ter, repito, efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, a possibilidade de alterar tanto o prenome quanto o gênero. Nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, nós temos decisões de segundo grau que já autorizam, a alteração do prenome e do gênero para transexuais não operados. Em todas essas decisões, o fundamento é justamente esse que eu falei, o fundamento que inspira todas as decisões sobre esse tema, que é a incompatibilidade entre os sexos, e isso gera um óbice no exercício da vida civil. Nessas decisões dos tribunais de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco, nós temos a exigência de um atestado médico que comprove a condição de transexual, que comprove esta incompatibilidade entre os sexos. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo é um pouco refratário em relação a esse tema. A maioria das decisões pesquisadas, decisões agora do ano de 2013, elas não autorizam a alteração do prenome e do gênero para transexuais não operados. Mas há uma divergência que parece que vai ganhar força. Há um acórdão de 2012, Sexta Câmara de Direito Privado, relator Vitor Guglielmi, e nesse acórdão o tribunal autorizou a cirurgia bastando apenas a prova técnica, ou seja, bastando apenas a comprovação de que há ali a condição de transexual, convicção íntima de pertencer ao sexo oposto, e isso então autorizou a mudança do prenome e do gênero, mesmo sem a cirurgia de redesignação sexual. O acórdão então firmou o entendimento de que a cirurgia é meramente complementar. Já caminhando para o final, outra problemática que surge é em relação ao registro civil. O que fazer com o registro civil de quem tem o prenome e o sexo alterados? Nós precisamos de compatibilizar dois interesses. Primeiro, o interesse do indivíduo e não ser exposto a uma situação vexatória. E, de outro lado, o interesse de terceiros que, eventualmente, mantiveram algum tipo de relação com esse indivíduo, já que, na verdade, não há uma ruptura com a vida anterior. Há apenas uma alteração de prenome e gênero, sem que haja ruptura com a vida anterior. E aí há necessidade de compatibilizar essas duas situações em tese controvertidas. Esse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele disse o seguinte: a alteração deverá ser averbada no registro civil e constará apenas da certidão de nascimento. Ela não fará parte, portanto, dos documentos de uso diários, cotidianos, como, por exemplo, o RG, a cédula de identidade. E aí, então, na visão do acórdão, estaríamos compatibilizando ambos os interesses. Eu vou mais além. Eu acho que a alteração ela deve constar unicamente do chamado livro registral. Ou seja, ela não constará da certidão de nascimento. Ela constará do livro registral e apenas nas certidões de inteiro teor
é que constará que houve mudança por decisão judicial. Lembrando que essas certidões de inteiro teor, elas só são expedidas mediante requerimento do interessado, justificando o porquê pretende a certidão e sempre com autorização judicial prévia. Isso é o mesmo que ocorre com os casos de adoção. Os casos de adoção, eles são averbados no livro registral e apenas constam da certidão de inteiro teor, que depende de prévia autorização judicial. Então, por esta visão, ainda que se solicite, por exemplo, uma certidão de nascimento, a averbação não constará da certidão de nascimento. Ela constará apenas da certidão de inteiro teor, nos mesmos moldes do que já acontece com os casos de adoção. Então, não vejo aí nenhuma novidade, nem nenhum impedimento para que isso aconteça. A razão que autoriza o caso da adoção, que é justamente, de um lado, proteger o interesse do próprio adotado, né, de não ser exposto a uma situação vexatória de constar na sua certidão de que ele foi adotado, e de outro também conservar a identidade dos pais biológicos. Aqui me parece que a situação é a mesma, ou seja, conservar o interesse do transexual de não ser exposto a uma situação vexatória, de constar na sua certidão de nascimento uma averbação informando que o seu nome e o seu gênero foram alterados por decisão judicial. Eu encerro dizendo que nós precisamos caminhar no sentido da efetividade da dignidade da pessoa humana. Ou nós buscamos a efetividade da dignidade da pessoa humana, ou então nós rasguemos o texto da Constituição, voltemos ao regime autoritário e então passemos então a conviver com todas as restrições próprias dessa forma de regime. Agora, conviver com meia dignidade, meia liberdade, isso não existe. Então, a reflexão que eu faço aos senhores e às senhoras é essa. Ou busquemos a efetividade plena da dignidade da pessoa humana, porque meia liberdade não existe, meia dignidade não existe, ou então rasguemos o texto da Constituição Federal.